E aí pessoal, novamente Gustavo Piffer aqui, fazendo mais um vídeo para o canal. Hoje eu vou fazer um vídeo trazendo um pouco sobre uma questão que até virou popular, mas que na verdade o CFP e o CRP, né, que são as sedes, né, principais da psicologia, apontam como algo errado, vamos dizer assim. Então o vídeo de hoje é o porquê as abordagens não funcionam sozinhas. Segundo o CFP, né, o Conselho Federal de Psicologia, o CRP, Conselho Regional de Psicologia, abordagem não é o que nós psicólogos somos, né? Nós não somos uma abordagem. Nós somos psicólogos. Dito isso, nós sabemos todas as abordagens, nós sabemos utilizar todas elas. Óbvio que algumas nós temos mais facilidades do que outras, isso é claro, né? Por conta de como nos ensinaram, né? Nossa experiência em decorrência daquela modalidade, daquela ferramenta, daquela técnica, né? Por ter usado mais uma do que outra. Então nós, obviamente, teremos mais facilidades ou mais dificuldades em relação a uma ferramenta ou outra, né? Então sou alguém que usa muito martelo, né? Na hora de usar um alicate, eu vou ter uma certa dificuldade em compreender o mecanismo dele, em aplicá-lo da melhor forma. Não significa que eu não sei utilizar ambos os instrumentos. Então, o psicólogo, né, no geral, a profissão psicologia, ele sabe todas as abordagens, né? Então, o próprio conselho aí afirma esse viés, né? De que nós não somos uma única, nós não somos especialistas, vamos dizer, a não ser que faça uma especialização, mas enfim, nós como profissionais, né, não somos apenas uma única abordagem, né? Então nós não temos um teto, eu só sei mexer com essa, o que funcionaria com outra abordagem eu não sei mexer. Sabemos sim, temos na nossa grade curricular e aprendemos durante um bom tempo na faculdade todas elas. Então por que elas não funcionam sozinhas aqui? E aí trazendo aqui palavras do próprio conselho, não são palavras minhas, né? Até uma vez tiramos algumas dúvidas com o conselho em relação a isso. Tem até um e-mail deles falando sobre isso, então eu vou aqui trazer o que está nesse e-mail, não vou ler aqui, mas vou trazer o contexto aqui, né? Quando nós falamos de uma abordagem, nós estamos falando de uma técnica, né? Então nós não somos apenas aquela uma única técnica. Se nós formos utilizar somente uma, o que significa que nós seremos limitados ao tratamento daquele paciente, daquele cliente, seja lá como que você vai chamar ele. Então nós seremos limitados a, né? Não é à toa, por exemplo, que muitos pacientes, por exemplo, eu gosto de chamá-los assim, porque eles buscam paciência e não porque eles são doentes. Então os pacientes, né, buscam às vezes uma abordagem diferente, porque eles falam, aquela abordagem não funcionou para mim, porque o outro profissional não deu conta de aplicar uma nova estratégia. Óbvio que também está no conselho essa regra, e quando nós nos sentimos incapacitados, vamos dizer assim, de auxiliar aquele caso, né, é adequado orientá-lo para alguém que possa auxiliá-lo. Então não estamos falando aqui de uma ferramenta ou algo do tipo, estamos falando do meu ponto como pessoa e profissional no quanto eu vou poder auxiliar ou não aquele paciente. Né? Então não estamos falando aí da minha falta, né, de conhecimento de uma técnica, por exemplo. Estamos falando do meu eu, né, ou do meu conceito de profissão naquele instante, de não ter a demanda, né, a ferramenta adequada, né, ou a expertise adequada para aquele caso. Então orientamos a indicação para um profissional que possa auxiliar aquele caso, né. Se há um caso que pega para o pessoal, né, ou algum caso que faça alguma transferência contra transferência do próprio profissional, então é adequado esse processo de indicação. Porém, a questão de indicar por questão da abordagem, né? Isso não é conceito da psicologia, porque nós sabemos de todas elas. Nós devemos saber um pouquinho de cada para compreender a completude do ser humano. Então, cada técnica vai ser responsável por um pedacinho desse ser humano, né? Então, não é à toa que a nossa, pelo menos eu na faculdade, a primeira matéria que eu tive foi filosofia, que pode parecer aqui um tanto quanto abstrata, né? Mas a base da filosofia, por exemplo, é a base da psicologia, né? Não é à toa que a psicologia lá no início dos primórdios, antes de Cristo, né? Era considerado parte da filosofia, que é a ideia, não é só aqui ficar questionando, né, para onde eu vou, o que vai acontecer. Não, há algumas técnicas e ferramentas da filosofia que nós utilizamos ainda hoje, né? Diversas delas, na verdade, né? Então, a base da psicologia, como sendo filha, né, e ao mesmo tempo irmã da filosofia, né, começa-se como sendo parte da filosofia, depois é desmembrada, uma profissão à parte, né, mas contém ainda assim esse sangue da filosofia para vocês terem ideia. Então, diante de tudo isso, nós temos que estudar também a sociologia, a história, as questões religiosas, de fé e culturais, porque o próprio manual, ele discerne então um transtorno de acordo com a cultura também. Então há culturas que alguns comportamentos são normalizados.
né? Então, dentro daquele contexto, dentro daquela questão, ali se transforma em algo normalizado, algo que ali não é tido como um transtorno, porque toda uma cultura já é envolta tradicionalmente naquele comportamento. Fora daquela cultura, vai ser trazido como algo, né, que está de frente, né, que está ao contrário, né, de outras culturas. Então há essa diferença também no manual das questões culturais, por exemplo. Nós devemos compreender também isso. Então percebem que não é somente uma ferramenta, não é somente uma abordagem, né? Nós devemos aprender o todo e aprendemos tudo isso na faculdade, né? Temos toda essa grade curricular para poder lhe auxiliar da melhor forma possível. Então, caso tiver alguma dúvida, podem deixar aqui nos comentários e até o próximo vídeo.